Muito bem, vamos de entrevista agora, Lilian. Vamos de entrevista e o Jornal da Rede Alesp fala agora com a doutora Nise Yamaguchi, que ela é médica, oncologista e imunologista e nos fala sobre tratamentos e terapias contra o câncer. Bom dia, doutora, como está? Tudo bem, doutora Nise? Bom dia, como vai? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Doutora, olha, em setembro aconteceu o 22º Congresso da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Queria que a senhora falasse um pouquinho das novidades no tratamento para o câncer e o que tem de novo nesse congresso. Olha, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar com vocês. E o que acontece é que o câncer é fundamental no enfrentamento a questão da personalizada de precisão. Então, nós temos cada vez mais que trabalhar nessa área, feito inteligência artificial, novos tratamentos, e baseados na genômica. Doutora, bom dia. Quem fala é a Lilian. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora bem rápida, que eu gostaria da senhora, como a senhora é especialista nisso. A senhora acha que a gente está chegando perto da cura do câncer ou não? Vários existem a cura, né? Claro que quanto mais precoce o tratamento, mais fácil é. Nós temos que dar cirurgia, na radioterapia, na quimioterapia. Agora, existem também diversos tumores de que dependem de receptores, também já tem uma melhoria com o tratamento. E a cura, né? A cura, a gente tem uma certa dificuldade de falar, porque nós temos preocupação com relação à veracidade. Então, a cura mesmo, nós vamos ter que dar um tempo para podermos falar que o paciente está curado. Doutora Nise, a senhora falou Alô? sobre os avanços, acho que ela está nos ouvindo, vamos lá. Alô? Nós estamos lhe ouvindo. A senhora nos ouve bem? Alô? Não sei se ela está conseguindo a conexão. Doutora Nise, nos acompanha? Nós vamos acompanhar? Então, pode falar. nós sabemos que quanto mais nós tivermos os pacientes bem informados, mais facilmente nós vamos conseguir estabelecer a cura, né? Uhum. Eu estou muito animada com a parte de terapias celulares. Existe um tipo de célula chamada célula CAR T-cell, que ela tem uma capacidade de identificar onde está a célula tumoral. E ela é montada para que ela busque essa célula tumoral. Então, já existe hoje a possibilidade de leucemias e linfomas poderem ser tratados e, sim, curados com essa estratégia. Doutora, eu estou curioso aí sobre o Congresso, porque Congresso sempre traz novidades. A senhora falou da questão da genômica, né? Podia até falar um pouquinho mais da terapia celular, mas em relação à genômica, como é que está o Brasil nos estudos? Porque a gente sabe que esses estudos sempre estão conectados com os estudos internacionais. A gente está avançado? Quais são as faculdades, os institutos que mais estudam isso no Brasil, enfim? Olha, o Brasil tem nos privados como Einstein, Sírio-Libanês, grandes pesquisas, mas também na universidade. Então, na USP, nós temos na USP de Ribeirão as células CAR T-cells, que encontraram um bom espaço. Também no Instituto da Mariana Zatz, que é o Instituto de Genomas da USP, São Paulo, vários estudos sendo trazidos com RNA, com o Zika vírus, que foi até publicado agora um estudo em animais que o Zika vírus tratou de tumores cerebrais. Nós temos na Universidade de São Paulo, no HC, também pesquisas acontecendo, e em universidades como o ABC, por exemplo, eles têm um grande grupo de pesquisa clínica. Uhum. Lá em Jaú e em Barretos, grandes pesquisadores se dedicam em tempo integral a esses tratamentos. Nós estamos evoluindo, temos no Brasil já algumas sociedades como de terapias celulares, sociedades brasileiras de cancerologia, de hematologia, que estão trazendo esses conteúdos gradualmente para a população em geral.
Doutora, por conta da pandemia do novo coronavírus, acho que nunca se falou tanto em imunidade, né? E eu tenho uma questão aqui sobre o tratamento de imunoterapia. O que seria isso? São tratamentos que fazem com que o próprio paciente reconheça as células como estranhas e as combata. Então, o que existe é você ajudar o corpo a reconhecer a célula tumoral como estranha. Isso já é presente em câncer de pulmão, em câncer de mama triplo negativo, em diversos tumores pediátricos, câncer de rim, câncer de bexiga. E é maravilhoso você conseguir trazer o sistema imunológico da própria pessoa como um grande player, né? Como Uhum. o elemento que vai fazer a diferença e vai estar eliminando as células tumorais que estão sendo formadas. Doutora, quais são os erros principais no diagnóstico do câncer? Eu falo em relação ao paciente. Às vezes ele está com problema, ele procura um especialista, né? E a gente perdeu um pouco essa questão de ou procurar um clínico geral ou geriatra, né? Quais são os erros que fazem com que o diagnóstico seja tardio? A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem essa importante tarefa de educar os outros médicos de outras especialidades. Então, nós estamos montando agora um curso para as faculdades de medicina em oncologia, porque não existe uma formação adequada nos médicos em geral. E o que Uhum. acontece é que o paciente, ele é primariamente diagnosticado por um médico não especialista. E esse médico, sem formação e sem orientação, ele acaba demorando muito para poder fazer os diagnósticos corretos. E o paciente já chega muito adiantado. Então, isso que foi identificado na sua pergunta é essencial para que no Brasil a gente tenha uma mudança no fato de que 50% a 60% do câncer ainda é diagnosticado de forma muito tardia. Doutora Anísia, vamos falar um pouquinho sobre o Congresso e novidades, né? Quais foram as novidades no tratamento no câncer de pele e no câncer de ovário? Uma das grandes coisas que está acontecendo atualmente é a questão da biópsia líquida. A biópsia líquida, então, no câncer de pele, tipo melanoma, ela pode identificar, quando você não tem, às vezes, a oportunidade de estudar o tecido, não tem amostra suficiente, você pode ver o DNA circulante tumoral. E, então, no sangue, consegue-se extrair o DNA circulante e saber quais são as cargas mutacionais, quais são os tipos de mutação e se é responsivo a um determinado tratamento que bloqueia uma molécula chamada BRAF V600, eventualmente o c-KIT ou outras moléculas. No câncer de ovário, um grande dado são os inibidores de PARP. O que é isso? Uma parte do câncer de ovário é relacionado a tumor hereditário. E quando você tem uma herança familiar que causa uma dificuldade de reparo do dano do DNA que o paciente sofre ao longo do tempo, você pode estabilizar esse dano do DNA através de inibidores de PARP. E isso consegue dar uma resposta e manter a paciente em resposta. Por exemplo, em pacientes que foram sensíveis à platina, elas podem se manter durante meses sem recidiva quando estão submetidas a inibidores de PARP. Isso significa que é um tratamento que já está cada vez mais em desenvolvimento e já existem remédios orais que estabilizam. Isso serve tanto para o câncer de ovário hereditário quanto para o câncer de mama hereditário também. Nós sabemos que existe hoje uma lista sendo formatada na Agência Nacional de Saúde, onde medicamentos que já estão autorizados pela Anvisa estão sendo discutidos se vão ser pagos pelos convênios. Não temos ainda disponibilidade no SUS. Então, uma outra questão que foi discutida dentro do Congresso era a questão de acesso. Como estar equacionando essa questão, como trazer
esses tratamentos para mais perto da população e como é que a gente precisa melhorar o nosso sistema único de saúde para que ele não fique sobrecarregado quando existem entraves, né, no fluxo dos pacientes. Eu acredito que o fato desse congresso ser multidisciplinar, ele teve ginecologistas, gastroenterologistas, médicos de pele, médicos de cabeça e pescoço, hemato-oncologistas e oncologistas, imunologistas, geneticistas, traz assim o verdadeiro escopo do que a Sociedade Brasileira de Cancerologia tem para oferecer para o Brasil, que é um tratamento multidisciplinar, que é a educação, e teve uma outra mesa que foi muito concorrida, que foi da América Latina, onde existe uma entidade que congrega as associações de cancerologia da América Latina e que o Dr. Luiz Eduardo Werneck conduziu, e onde também foi discutida a questão do Covid-19 nos diversos países e o impacto no tratamento do câncer. Óbvio que o resultado é que houve um atraso em grande parte dos diagnósticos, dos tratamentos, e é o que a gente vê hoje, grandes hospitais, eles estão lotados, não só de Covid, talvez um pouquinho mais, mas muito pouco em relação ao que era, mas principalmente com relação a casos crônicos ou mesmo tumores de mama, tumores de próstata, que não estavam sendo tratados anteriormente. Doutora, como é que a tecnologia pode nos ajudar? Eu queria falar sobre telemedicina, né? Esses dias eu entrei em contato com o plano e a menina falou, olha, você quer um pneumologista? Já tem na telemedicina. Você quer uma dermatologista? Tem na telemedicina. Eu falei, peraí, mas dermatologista não tem que olhar a pele, né? Enfim, como é que a tecnologia pode nos ajudar? No diagnóstico da própria Covid, a gente sabe que como é que se diz? A inteligência artificial e essa tecnologia analisa diversas raio-x de pulmão e eles têm uma precisão muito grande. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que a telemedicina agora parece que é usada para tudo. Como é que a gente pode filtrar? Olha, por conta da Covid, as pessoas estão ficando mais em casa, a telemedicina é boa, os diagnósticos, que telemedicina não é só o atendimento direto, mas é o intercâmbio entre médicos. Como é que a senhora vê essa tecnologia, inclusive no SUS, daqui para frente? O que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado? Olha, eu acho que a telemedicina veio para ficar, porque nós não temos médicos especialistas suficientes para estarem à disposição em cada unidade do sistema. Por outro lado, como você bem salientou, não substitui completamente a presença do médico, a presença do exame físico. E aí tem gente querendo fazer com que esse exame físico seja feito nas farmácias, etc. Eu acho que a gente não pode ir para um grau tão grande de virtualização da medicina. Né? Faz muita falta, realmente, a forma personalizada, o atendimento direto. Por outro lado, nos ajudou muito, nesse momento de Covid, o atendimento onde você não precisa se contaminar e o paciente também não precisa se contaminar vindo quando ele não está com Covid, por exemplo, e tem que vir até um serviço para fazer os exames ou para ser atendido. Então, um meio termo entre tudo isso vai estar se equilibrando ao longo do tempo. As vantagens são a agilidade no atendimento, o SUS pode fazer o acompanhamento e monitoramento do paciente em casa, no momento em que tem o Covid, é importante estar presente, estar próximo, e muitas vezes ele não precisa ficar horas esperando numa unidade de saúde básica. Por outro lado, em situações mais emergenciais, precisa haver um atendimento eficiente e pessoal, e também em situações que exigem um exame físico, uma conduta, etc., isso também é muito bom. E nada substitui essa relação médico-paciente. Agora, existem vários serviços, como, por exemplo, na Inglaterra, onde a pessoa entra na internet, dá os seus sintomas e eles dizem se você vai precisar do médico ou não, se é telemedicina ou se você vai até o pronto-socorro mais perto. Então, essas maneiras de você identificar quem está mais grave e quem não está, vai ter falhas, mas talvez tenha vantagens
que se você fosse deixar todo mundo numa lista de espera, também não daria. Então, eu acredito que nós vamos estar aprendendo ao longo do tempo. Nós discutimos isso também no nosso congresso, o papel das novas tecnologias de saúde, né? Doutora Anísia, me fala uma coisa, como é que é o investimento do governo, né, políticas públicas também, em relação ao... Alô? Oi, tá escutando, doutora Anísia? Alô? Não sei se a Eu senhora não estou ainda nos ouvindo ouve. vocês. A senhora está Eu nos posso ouvindo? dizer o seguinte, essas tecnologias, elas são muito mais afeitas às novas estratégias também de diagnóstico, porque vários dos diagnósticos são virtuais. Por exemplo, uma mamografia, ela precisa de um bom técnico para fazer o exame, mas a leitura não precisa ser lá naquele local. Então, a radiologia, ela vai ter cada vez mais esse tipo de possibilidade, né? E nós temos ainda uma outra questão, que é quando o paciente tem uma nova oportunidade de acesso a métodos virtuais, ele pode ser tratado remotamente, ele não precisa ser transportado para outra cidade, que hoje em dia é bastante difícil também, né? É uma evolução, não é, doutora? Temos que aprender bastante sobre isso. Alô? A senhora nos ouve agora? Acho que sim, né? Vamos lá. Está nos ouvindo? Alô? Eu acho que a doutora Anísia, não sei se ela tá nos ouvindo direitinho. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu vou falar de mais uma coisa com Fique à vontade. relação à qualidade de vida. Porque o que se viu durante todo esse tempo de Covid é que grande parte das pessoas que ficavam mais doentes eram aquelas que se cuidavam menos. Então, são aquelas que têm doenças crônicas, que têm diabetes, que têm pressão alta, problemas cardíacos, obesidade, etc. Então, acho que isso também é a base de muitos dos cânceres, os tumores gastrointestinais, tumores de mama, tumores de endométrio, de próstata, tem muita correlação com hábitos. Então, é muito importante desenvolver hábitos saudáveis, porque isso é parte essencial dos tratamentos preventivos dos pacientes. Isso vai ajudar a ter menos câncer e ajudar aqueles pacientes que têm câncer a evoluírem melhor. Eu acredito bastante na medicina da qualidade de vida e na nutrogenômica, que é você utilizar elementos da genética para escolher os melhores tratamentos, e aquilo que você pode fazer estar também traçando uma estratégia para que o paciente possa ser melhor atendido nesse período. Bom, eu queria agradecer a nossa entrevistada, a doutora Anísia Yamaguchi, oncologista e imunologista, trazendo as informações as principais novidades aí do último congresso que ela participou da Sociedade Brasileira de Cancerologia, falando aí sobre as novidades no tratamento e diagnóstico do tratamento do câncer. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um grande abraço. Tenha um bom dia, muito obrigada, doutora.